Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui mais uma vez, como prometido. Eu vim trazer um vídeo para vocês, entrevistando o Guilherme. Se apresente, Guilherme. Oi, pessoal. Meu nome é Guilherme Bartolomeu, tenho 23 anos e sou do interior de São Paulo, Catanduva. Ok, para começar o vídeo, como de costume, eu peço que vocês possam deixar o like para ajudar aqui no canal, que vocês possam se inscrever se vocês ainda não forem inscritos e que vocês possam compartilhar com os amigos ou com quem gosta de escrever ou de ler. Esse vídeo vai ser muito interessante. A pedido de alguns inscritos aqui do canal, eu vim fazer que eu comecei postando um vídeo sobre processo de escrita, de criatividade, só que eu deixei um pouco de lado, porque eu vi que não estava dando tanta visualização. Mas eu vi que depois, com o crescimento do canal, algumas pessoas se interessaram pelo assunto e eu achei por bem convidar o Guilherme, que ele tem experiência na área, né? Ele vai lançar o livro dele há pouco tempo, e eu acho que ele é a pessoa perfeita assim, para poder explicar para a gente, compartilhar, né, esse processo de escrita e do começo da criação do livro dele até ser publicado. E para começar, eu fiz algumas perguntas aqui. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e que o Guilherme também se sinta à vontade a responder e acrescentar o que quiser, ok? A primeira pergunta é: quando e como surgiu seu amor pelos livros? Meu amor pelos livros surgiu quando eu tinha 15 anos. Eu sempre fui um garoto estudioso, mas assim, não era muito fã da leitura, não. Vou mentir para vocês. É, Aí eu comprei um livro assim na Americanas, estava lá, às vezes pode fazer propaganda aqui, né? Mas eu estava lá na loja, vi um livro chamado Percy Jackson, Ladrão de Raios. Aí eu li a sinopse e falei, quer saber? Eu vou tentar. Tá R$ 15, tá barato, vou comprar. Aí eu comecei a ler, em 3 dias eu li o livro todo. E aí eu continuei a sequência da saga, hoje eu tenho 23, né? Fazem 8 anos. E a partir de então eu comecei a ler muitos livros por ano. E nisso surgiu a paixão pela leitura, sabe? Então, esse é o interessante, assim, que às vezes o amor pela leitura não vai surgir de um livro complexo, não vai surgir de um livro de Machado de Assis, por mais que seja um livro inspirador e brilhante. Pode surgir de um livro infanto-juvenil, que é o que eu escrevo hoje. Me fala uma coisa, Guilherme, o que te motivou assim a pensar e querer escrever um livro? Bom, depois de uns bons anos, assim, lendo, acho que depois de uns 3 anos lendo muito, 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 eu peguei uma prática, digamos assim, de leitura. E com isso, eu comecei assim, parar para pensar, cara, se essas pessoas conseguiram, por que eu não? Sabe, eu tinha umas ideias meio mirabolantes assim na cabeça. Nossa, eu acho que eu escreveria isso, aquilo, eu faria isso diferente, eu faria desse jeito ou daquele outro. E aí eu falei, por que não tentar, né? Aí foi quando eu comecei a rascunhar esse livro que eu estou lançando agora e o mapa dele, desenhar. Foi assim, sabe? Eu não me coloco limites, mesmo às vezes estando, que nem no meu caso, que sou graduando de Direito, mesmo estando em outra área, eu não me coloco limites, não me coloco em caixas, assim, impostas pela sociedade. Eu falei, eu posso, eu consigo também. Eu gosto de ler isso, eu posso escrever também. E aí surgiu esse interesse. Legal, Guilherme. Então, Guilherme, e nessa jornada sua de leitura e de inspirações, eu gostaria de saber quais autores te inspiraram nesse processo. Olha, por incrível que pareça, eu tive mais inspiração em autores nacionais. E eu digo incrível que pareça por quê? Porque, infelizmente, acho que a gente mesmo, a juventude do Brasil, acaba dando mais prestígio a autores internacionais, né? Então, assim, Isso eu é verdade. comecei, eu comecei a ler o Rick Riordan, né? Percy Jackson, que foi uma grande inspiração, mas eu acho que a minha inspiração assim brasileira mesmo foi a Renata Ventura, porque até então
eu era adolescente e eu não pensava assim, autores brasileiros escrevem sagas, coisas interessantes, aquela coisa de adolescente, sabe? E aí, quando eu conheci a obra dela, eu achei assim muito fantástico, muito legal, interessante, e eu vi que eu, sendo brasileiro, poderia fazer isso também, sabe? Poderia fazer parte desse mundo. Então é uma autora brasileira assim que me inspirou bastante, sabe? Claro que tem uns clássicos que eu amo também, que me inspiraram bastante, Machado de Assis, mas de atualidade mesmo, eu posso dizer ela. Certo? Inclusive, pessoal, eu conheço a Renata. Para quem não sabe, eu fiz as capas dos livros dela, dos volumes. Foi um convite muito especial assim para mim, que eu tenho um carinho muito grande por ela. Um abraço para Renata, se você estiver assistindo esse vídeo. E não é Mas merchan, enfim, não foi combinado isso, tá? É verdade, não é uma inspiração. que fique bem claro, né? Esclarecido. Então, agora, Guilherme, eu gostaria que você compartilhasse com a gente como foi esse processo de criação do seu livro. Bom, como eu disse, o livro começou a nascer quando eu estava no fim do terceiro colegial. Estava meio em dúvida ainda sobre o que eu queria fazer da vida. E aí eu comecei a falar assim, no meu tempo livre eu vou escrever. Aí eu comecei a abrir o Word assim e comecei a escrever. Só que o interessante desse primeiro livro é diferente um pouco do segundo. Por quê? O primeiro livro eu não fiz eu tinha um roteiro na minha cabeça, mas eu não peguei assim e fiz um roteiro escrito do livro todo para depois começar escrevendo. Não, eu fui escrevendo capítulo a capítulo. E a partir disso, muitas vezes eu tinha que voltar para dar uma repaginada, porque às vezes eu tinha uma ideia diferente nesse meio do caminho. Não era uma coisa muito fixa, sabe? E eu acho que é até interessante isso, porque é super válido, porque você não fica tão preso às ideias que você teve inicialmente. Você não fica assim, eu tenho que seguir isso. Não, eu sou livre, a obra é minha e eu posso mudar sempre que eu quero, é que eu acho interessante. E assim eu fui fazendo, sabe? Aí eu parei por conta do vestibular e recentemente eu voltei 2 anos atrás a escrever. E com isso eu já tinha metade do livro escrito e eu terminei a outra metade. Falei, não, vou focar nesse projeto agora, porque é uma coisa que eu amo. Eu não posso deixar isso de lado, sabe? Eu acho que por mais que seja massacrante, assim, o dia a dia, a gente não tem muitos recursos, né? Nós escritores geralmente não temos. A gente tem que tentar dar um pouco de prioridade para essas obras terem vida, sabe? Porque não só para a gente, mas para outras pessoas conhecerem e poderem se divertir com o que a gente escreve. Você tem alguma noção, mais ou menos assim, de quanto tempo levou desde a sua idealização até quando você realmente quis colocar a mão na massa? 5 anos. Nossa, Demorou 5 anos, porque, como eu te disse, tem gente que escreve muito rápido. Eu não sou desse tipo de pessoa. Eu demoro, eu volto, eu reescrevo, eu corrijo, eu reescrevo de novo, eu falo, não, esse capítulo tá faltando coisa que eu queria, e volto, escrevo, e tá tudo bem, sabe? Os autores não têm que se sentir mal por isso, é super normal, acontece com todos. Tipo, no meu caso, eu publicava em sites de fanfic, ganhei alguns prêmios nesses sites, né? E ótima aí, dica para quem está começando a escrever, de ver a opinião das outras pessoas, né? O que a gente pode sim. melhorar sobre o nosso processo de escrita. Sim, É com muito bom. certeza. Assim, esses sites de fanfic são interessantes porque nem sempre a gente vai receber muitas leituras, sabe? Os autores iniciantes têm que ter consciência de que a gente não vai ter um estrelato nesses sites. Muitas vezes a gente vai ser esquecido, vão ter poucas leituras. Mas o importante, além de você escrever, é você trabalhar na divulgação, é você ser seu próprio marqueteiro, digamos assim, sabe? Porque, querendo ou não, a vida de um autor não é fácil. É boa, é prazerosa, mas eu não considero fácil, porque Principalmente aqui no Brasil, né? você tem que ser um pouquinho formado em marketing para saber divulgar seu Isso. livro, sua história.
Então, Guilherme, eu também gostaria de saber que você compartilhasse assim com a gente sobre quais dificuldades você acha que você teve que enfrentar durante esse processo de criação do seu livro. Eu acho que a maior dificuldade foi o tempo. Assim, tempo e às vezes cansaço, né? Porque assim, a minha realidade é de alguém que trabalha o dia inteiro e faz faculdade à noite. Então já dá para ter um pouquinho de noção assim de como é corrido o meu dia. E eu acredito que possa ser realidade de até muitos autores que estão tentando começar. Então assim, não se sintam mal, porque é uma realidade de muita gente, inclusive a minha. Eu não parei minha vida, não tenho como parar minha vida por conta da minha escrita, pelo menos ainda não. E assim, e a gente se vira no tempo que a gente tem. Às vezes a gente está cansado, não tem ideias, mas sempre que surgir, anotem, tanto no Word como no celular, bloco de notas, ou num papel mesmo, numa agenda, ou compre um caderninho que você possa anotar as ideias que vão surgindo, porque às vezes elas surgem em momentos assim que você não está escrevendo. Geralmente é assim, né? Que você não está escrevendo, você não está preparado, e aí você anotando, quando você tem um tempo, você senta e a partir dessas ideias você consegue. E se caso não ter essas ideias também tá tudo bem. Senta, começa a escrever que elas vão surgindo. Bem, Guilherme, a gente sabe que é muito comum de acontecer do aspirante a escritor, né? A gente que gosta de escrever, de pôr nossas ideias no papel, de a gente se sentir muito inseguro, né, com tudo isso. Em algum momento assim dessa sua trajetória desse processo criativo de escrita, você pensou em desistir de parar com o seu projeto e o que você fez, caso isso tenha acontecido, para poder sair dessa? Olha, eu já pensei em desistir em muitos momentos por conta da falta de tempo, da falta de possibilidades de dedicação, em alguns momentos de bloqueios criativos que acontecem com qualquer um, eu acho, sabe? E assim, só que quando isso acontecia, eu falava assim, não, pode demorar, mas ele vai ser lançado. Ele vai ser lançado, eu vou lançar. E assim, às vezes eu achava assim, nossa, gente, mas com tanto autor consagrado, quem sou eu para querer estar escrevendo uma história assim? Minha história não sei se vai ser boa. Só que aí era aquela voz autossabotadora que a gente tem, sabe? Só que aí depois eu pensava assim, não, o que eu tô escrevendo é bom, eu confio no meu trabalho e vai dar certo. E o importante é não desistir, sabe? E aí, pode ser que naquele dia você pense em desistir, pode ser que você pare um mês, mas depois de um mês você volte e fala, não, vou voltar. Eu precisava desse tempo para mim e vou continuar, entendeu? Então, nada é linear, nada vai ser perfeito, sua trajetória como escritor não vai ser 100% criativa, perfeita. Não caiam nesse conto de que autores falam que escrevi muito rápido ou tenho essa facilidade. Não vou muito atrás disso, porque às vezes não reflete a realidade. As pessoas querem passar uma perfeição assim que não existe. Muitas pessoas também imaginam que autores consagrados ou qualquer aspirante assim consegue escrever um livro inteiro numa sentada só, tive uma ideia, começa a escrever, já finaliza. E não é bem assim, né? Tem pessoas como no seu caso também que leva anos para que a ideia vá se lapidando até chegar num nível em que você se sinta confortável em querer compartilhar com as pessoas, né? Sim, e com certeza. a escrita é muito healing, assim, porque realmente vão ter dias que a gente não vai se sentir inspirado, vão ter dias que o cansaço e os problemas do dia a dia acaba influenciando nossa cabeça, né? E eu acho que o bonito dessa arte, que é escrever, é essa flexibilidade, né? A gente não precisa parar a nossa vida para poder se dedicar só a isso, né? A gente pode ter um trabalho secundário, a gente pode fazer o que outros hobbies também, e a gente dedicar um tempinho do nosso dia para a gente fazer o que a gente ama, né? E eu acho legal essa flexibilidade que a escrita proporciona, né? Para quem ama essa área. Sim, com certeza. Em relação a metas, não coloco metas. Eu não acho isso bacana. Eu, Guilherme, não acho isso bacana para a gente mesmo, porque se a gente não bate essa meta, a gente se sente frustrado. E aí a gente começa a desanimar.
e eu não acho legal. Eu acho que cada autor tem que escrever da maneira que se sente mais confortável. Às vezes sentar para escrever uma página, às vezes meia página, e pode acontecer, sabe? E às vezes depois que você voltar, você reescrever aquela meia página que você escreveu. Então, isso é muito particular de cada um. Eu acredito assim que se você tem uma certa dificuldade com organização de pensamentos, o que eu aconselho a fazer é você ir fazendo primeiro uma bíblia dos seus personagens, que seria uma bíblia. Você pegar uma ficha categórica e escrever nome, idade, características desses personagens, o que vai acontecer com eles na história, porque eu não sou muito organizado nesse sentido. Eu vou escrevendo e eu consigo ter concordância com o que eu já escrevi. Mas tem muita gente que tem essa dificuldade. Então, essa parte de você fazer essa bíblia, que chamam de bíblia, né? Dos personagens, dos cenários, você ter esse arquivo para quando você ter uma dúvida, peraí, o cabelo dessa personagem era loiro ou era preto? Esqueci. Você ir nesse arquivo e pegar e ver, sabe? Então, eu acho que isso é uma dica muito importante. Eu acho que se a pessoa tem dificuldade e bloqueio criativo para escrevendo, o correto para ela seria escrever um roteiro antes de começar a escrever o livro. Eu acho que é uma tática interessante. O que vai acontecer? Começo, meio, final. Se gira em torno de um personagem só. Você pega o que vai acontecer com esse personagem durante todo o caminho. Você não vai escrever detalhezinhos, tudo, sabe? Você vai escrever o geral, um esqueleto, como se fosse um projeto de TCC para quem faz a faculdade. E aí, a partir disso, você vai escrevendo os capítulos. E no meu caso, eu ia escrevendo os capítulos sem fazer um roteiro, esse primeiro livro. E ainda aumentou um pouco a dificuldade, porque como o meu livro, cada capítulo é um personagem, então, assim, eu sofri bastante, sabe? Mas foi uma escolha minha mesmo. Eu queria saber em que você se inspirou para criar seus personagens. Foram em pessoas reais ou algo que você, enfim, queria compartilhar conosco? Eu me inspirei nos meus personagens em algumas pessoas reais e alguns personagens do que eu gostaria de ver num livro, sabe? Tipo, que tipo de personagem eu gostaria de ver, que tipo de complexidade eu gostaria de ver nele, se eu gostaria que ele fosse um sádico ou um tirano ou uma pessoa meio louca, assim, tipo, sabe? Eu gosto de pensar tanto em pessoas ao meu redor, que eu acho que tem muitas pessoas interessantes ao nosso redor que podem servir de base para bons personagens. Às vezes a gente não se toca disso e esses escritores iniciantes têm que ter essa noção. E muito também Na sua volta. E muito também do que eu gostaria de ver, sabe? Do que eu gostaria de ler. Eu gosto de ler personagens. Uma coisa que eu vejo algumas pessoas reclamando são personagens sem personalidade. Mas, gente, existem pessoas sem personalidade, existem pessoas sem sal, sabe? Existem. Então, claro que você não vai colocar o personagem principal do seu livro dessa forma, mas ao redor dele vão ter pessoas sem sal, sabe? Vai ter uma pessoa ou outra que vai ser sem graça, e é isso que faz a diversidade, né? A próxima pergunta que eu gostaria de te fazer, Guilherme, se você tem algum estilo de escrita, ou se você já percebeu que você tem algum estilo próprio, porque a gente pode observar em Percy Jackson, por exemplo, eu até estava conversando com você um dia desse sobre esse assunto, que é uma história que não se aprofunda muito nos personagens, né? Eles são focados mais na linearidade do enredo. As aventuras vão acontecer atrás da outra e tal, e eu senti um pouco de falta, realmente, de aprofundar a personalidade, né, os pensamentos dos personagens. Como a gente pode observar muito assim, por exemplo, nos livros de Stephen King, que ele é conhecidíssimo por escrever histórias de terror e tal, mas o que torna ele mais especial e diferente assim é que ele consegue explorar esse lado muito íntimo de cada personagem que faz o leitor se identificar. Então, você já notou que você pode ter algum estilo literário, assim, de narrativa, ou que você se identifica? Olha,
Curiosamente, eu me identifico com o Stephen King. Eu gosto de aprofundar nos personagens. Assim, por quê? Porque como meu livro também não, né? Baseado, assim, numa comparação, por exemplo, com o Martin, que é cada capítulo um personagem, se eu não aprofundar na personalidade deles, eu acho que fica um pouco sem graça. Então, assim, eu percebi que minha escrita é bem do que o personagem pensa, do que ele sente. Inclusive, eu tenho um personagem que é um dos principais, que é o Jason, né, que é o príncipe norte. Ele tem um problema seríssimo de ansiedade, ele ouve a conversa dos outros, ele sente coceira na pele, ele se autobelisca, que são sinais de pessoa que são pessoas com muita ansiedade, problemas com ansiedade. Então eu acho que isso que é o bacana, assim, trazer esse toque de realidade, mesmo para histórias fantásticas ou histórias que não se passam no nosso mundo, ou mesmo se passar no nosso mundo, ainda mais realidade, sabe? Eu gosto de trazer o pensamento dos personagens em itálico, eu gosto de aprofundar bastante. Eu acho que mais do que as descrições, sabe? Tipo, eu não fico muito assim descrevendo a roupa do personagem. Eu acho que cada um tem seu estilo, eu acho super válido se você descrever, só que não é o meu. O meu é mais baseado nos sentimentos e da trama principal que o personagem está sentindo e como ele se relaciona a partir disso. Então, Guilherme, agora eu queria que você pudesse compartilhar com a gente algum livro, saga ou algum autor que você ama de paixão e que indicaria de olhos fechados. Eu amo Harry Potter, né? Acho que é um clássico da fantasia. Eu amo Percy Jackson, Rick Riordan, Magnus Chase, a história de Apolo, amo. Amo muito o Pequeno Príncipe. Amo Também. Antônio. Leia muito, muito bom. Como eu já disse, amo a Renata Ventura, autora brasileira. Tô aqui com o Dono do Tempo. Livro maravilhoso, capa maravilhosa. Acredito, assim, que eu gosto muito do George Martin também. Eu acho ele muito esperto, muito... Ele pega muitas coisas da realidade, joga pra fantasia. É um estilo que eu tenho também. Eu acho isso muito interessante, muito esperto dele. Eu acho que esses são os principais, assim, sabe? Eu acho que tem mais autores brasileiros, como o Eduardo Spohr, que eu acho muito bom também. Eu tenho outros nomes aqui, mas ia ficar muito grande a lista de autores brasileiros. Eu acho que as pessoas... Vou dar uma dica pro pessoal. Às vezes o pessoal entra, por exemplo, em sites grandes como a Amazon e vai lá, vê a lista dos mais vendidos ou lista de internacionais para comprar. Mas, gente, visitem as pequenas editoras, procurem pequenas editoras, sites delas no Google, elas vão ter na Amazon também, e elas vão ter principalmente autores brasileiros, e vocês vão encontrar lá, porque eu já fiz isso, muitas histórias interessantes. E foi assim que eu encontrei Renata Ventura. Foi Também, assim. inclusive, eu queria deixar um adendo aqui a seu comentário, que eu sempre fui um desses que tinha preconceito com a literatura brasileira, né? Até que eu também conheci a Renata Ventura, eu já conversei isso com ela, e que fez um boom assim na minha cabeça, que realmente tem muitos autores muito interessantes, tem histórias incríveis de autores brasileiros e que realmente não têm a visibilidade que deveriam ter, né? Justamente pelo preconceito de a gente sempre querer valorizar o que vem de fora, né? Eu acho que nós estamos num momento muito importante assim da literatura, que a gente está vendo muitos jovens interessados por leitura, coisa que há um tempo atrás era um pouco difícil. Hoje a gente vê, por exemplo, bienais muito lotadas. Aqui de Recife eu tive a oportunidade de ir e conhecer até a Renata Ventura pessoalmente, foi muito legal esse dia. E fiquei encantado assim com o interesse dos jovens para a leitura, que há um tempo atrás, quando eu era adolescente, era algo muito raro, pelo menos aqui na minha região que eu moro, entendeu? Também. E eu fico muito feliz com essa sede dos jovens de querer ler mais, de querer também escrever suas histórias e grandes oportunidades que as editoras estão abrindo, né? Portas para, seja enviando originais ou publicação financiada, mas isso é muito bom porque
quebra essa barreira de vai ser impossível eu escrever um livro, vai ser impossível eu ser um autor, né? O sol é para todos. Eu acho muito interessante isso, que a sociedade vem se modelando ao longo dos anos, né? Sim, existem muitas formas de autopublicação hoje em dia também. Você não necessariamente tem que ficar preso a uma editora se você não tem tanto dinheiro. Claro que você vai ter que fazer um esforço um pouco maior no marketing, mas tem as suas possibilidades, sabe? Eu acho que o que importa é você não desistir. E como eu disse, visitar sites de pequenas editoras, pequenas e médias. Tem muito autor brasileiro com muita história boa, gente. Dê essa chance para os autores brasileiros. Então, Guilherme, já estamos acabando aqui com as perguntas. Muito obrigado por nos responder, pelo tempo também que você abriu a sessão assim, para vir dar essa entrevista para mim. Eu quero primeiramente pedir desculpa ao pessoal, porque é a minha primeira entrevista e eu estou um pouco nervoso, eu sou tímido, como todo mundo sabe, para poder falar. Mas para quem não sabe, eu sou amigo do Guilherme também, além de estar me concedendo essa entrevista. Aí eu me sinto muito à vontade de estar nesse bate-papo aqui com ele. Mas, enfim, agora me respondeu uma pergunta. Eu queria que você compartilhasse com a gente sobre o seu livro. O que a gente pode esperar do seu livro? Bom, eu primeiramente agradeço o convite da entrevista. Você é um amigo muito querido. Eu também nunca dei entrevista, então está sendo minha primeira entrevista como autor em vídeo. E, assim, então está sendo bem interessante, ainda mais por ser com uma pessoa que eu gosto, que é meu amigo, está sendo mais espontâneo, né? Enfim, o meu livro se chama A Queda do Rei, As Crônicas de Hazaev. É o primeiro livro da saga, que originalmente a ideia são ser 4 livros, mas pode ser que aumente, né? Não sei. Como eu disse, minha escrita é livre, eu retorno e reescrevo várias coisas. E, assim, é um mundo que chama Hazaev, nós temos 2 reinos humanos, nós temos um reino elfo, um reino dos anões, uma terra descrita como selvagens, que vão ser aprofundados depois, vai ser uma população com base na população Inca. Nós temos vão ter uma população em umas ilhas que eu vou aprofundar depois, não vou dar tanto spoiler aqui, porque eles não passam no primeiro livro. Mas, enfim, é um conflito entre 2 reinos humanos, porque os recursos desses reinos estão acabando, eles precisam de mais recursos e precisam invadir terra dos chamados selvagens, que seriam os índios das terras deles, né? E nisso vai ter um maior conflito desde então, que não ocorria 10 anos atrás, e nisso eu tento trazer um pouco a perspectiva de jovens personagens, assim, o Jason, que é o príncipe do norte, a Ivy, que é a princesa do sul, e alguns outros personagens que nem são tão ligados a essa trama principal da guerra, mas que estão indiretamente envolvidos e acabam sofrendo consequências. Então, aí vão ter muitas traições, vão ter um pinguinho de romance, vai ter um pouco de tudo. É uma fantasia medieval, né, digamos assim. Legal. Eu queria dizer que eu estou muito ansioso para ler esse livro. Falo de verdade, não estou puxando o saco aqui, não. O Guilherme, eu já tive a oportunidade de ler algumas folhas e eu falei para ele que eu gostei bastante da escrita dele. Eu realmente estou muito ansioso para ler esse livro. E eu queria saber se tem alguma previsão do lançamento, da pré-venda, que você compartilhar com a gente, para a gente ficar ligadinho e já comprar para ajudar. A previsão, eu acredito que seja metade de agosto, no máximo, acredito que já vai estar na pré-venda. A fase de edição já está praticamente pronta, o Cospe Deck já vai vir para mim essa semana, então tá na fase final. Ansiedade a mil, hein? É bastante, porque a gente sofre tanto para escrever que a gente quer que seja publicado logo, né? E vai ser publicado pela editora Viseu. Ok, tá certo. Então, Guilherme, é isso. Eu queria te agradecer mais uma vez pela entrevista.
Espero que vocês aqui do canal tenham gostado de conhecer o Guilherme, de ter Eu, gostado assim, das dicas importantes que ele deu para quem gosta de escrever, para quem gosta de livros. E não desista também dos seus sonhos. Se vocês têm um sonho, assim como eu, assim como o Guilherme, siga em frente, batalhe, que não é impossível. Nada é impossível. Para todos nós, o céu é o limite e o sol nasce para todos, né? É clichê essa frase, mas é verdade. A gente tem que lutar com todas as garras se a gente quer ter algum objetivo na vida, que realmente com muita força de vontade, dedicação, disciplina, né, Guilherme? A gente consegue realmente chegar onde a gente quer. sim, Então, eu gostaria de te agradecer do fundo do meu coração. Foi muito legal esse bate-papo. Eu peço perdão aos meus inscritos se eu estou um pouco travado, mas eu sei que com o tempo eu vou melhorando. E quando eu lançar o livro, o Guilherme vai voltar aqui para explicar, né, contando mais detalhes sobre o enredo, como vocês podem comprar. E é claro que eu vou fazer resenha aqui também do livro. Vocês sabem que eu sou sincero, né, porque ele é meu amigo, eu vou passar pano na cabeça dele. Mas eu estou muito ansioso, como eu falei, para ler o livro dele. E é uma conquista para todos, assim, saber que é possível, né, você conseguir realizar um sonho de escrever o livro. E obrigado, Guilherme. E quero deixar algum recado, por último, para a gente. eu agradeço a oportunidade. Desculpa se não fui muito claro em algumas respostas. É a primeira vez que eu estou tendo essa oportunidade. Agradeço do fundo do coração a todos que estão vendo esse vídeo, ao Alisson que está proporcionando esse espaço e fez o convite. E assim, gente, como eu já disse antes, o meu recado é: não desistam de vocês, não desistam de sua escrita, não pensem que vocês são menos que ninguém porque vocês não chegaram lá, não chegaram a ter a oportunidade de publicar. Você vai ter essa oportunidade, é só você não desistir, gente. Continua firme e forte que uma hora dá certo. Tá bom, muito obrigado, viu, Guilherme? Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, continue deixando o like, comenta aqui embaixo alguma sugestão ou algum comentário que você queira deixar para mim ou para o Guilherme. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E se inscreva também no canal do Guilherme, que ele disse que ia voltar a postar vídeos lá, eu vou cobrar isso dele. Então, quer deixar o nome do seu canal? Eu vou deixar o link também aqui embaixo para vocês curtirem. Vou começar a fazer resenhas nele, chama Biblioteca. Eu ainda não fiz, vou começar, mas quem já quiser ir lá, eu acho que em breve, em uns 10 dias, já vai sair a primeira resenha. Obrigado. Ah, eu vou estar lá para conferir, viu? É isso, pessoal. Tchau. Até o próximo vídeo e boa sorte aí na escrita de vocês. Beijo. Tchau, obrigado.